Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós iremos abordar o tema Linhas para desenho técnico. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Vamos então à nossa aula. Em desenho técnico, muitas vezes é necessário utilizar tipos diferentes de linha para representar um elemento com as suas características. Isso vai facilitar a interpretação dos desenhos e a sua compreensão. Por exemplo, nós podemos ter linhas diferentes para representar linhas de cotas, a linha do contorno do objeto, linha de simetria e assim vai, vários tipos de linhas. E a norma que traz recomendações sobre linhas em desenho técnico é a NBR 8403 do ano 1984, com o título Aplicação de linhas em desenho, tipos de linhas e larguras das linhas. Essa norma, ela fixa tipos e o escalonamento de larguras de linhas para o uso em desenhos técnicos e desenhos semelhantes. Então, essa norma vai ser a base da aula de hoje. Nós vamos ver o que essa norma traz sobre as linhas para o desenho técnico. As espessuras das linhas devem ser escolhidas conforme o tipo, dimensão e a escala do desenho, de acordo com o seguinte escalonamento. Então, nós temos uma variação em milímetros, que é o escalonamento das linhas, que vai variar desde 0,13, que são as linhas mais finas ou estreita, 0,18, 0,25, 0,35, 0,50, 0,70, 1, 1,4 e 2 milímetros, que seria a linha mais grossa, mais larga. As espessuras devem ser mantidas, as espessuras das linhas devem ser mantidas para todas as vistas desenhadas na mesma escala. A norma NBR 8403, ela define 10 tipos de linhas e as suas respectivas espessuras, que são usadas em projetos para facilitar a interpretação do desenho. Então, agora nós vamos ver essa tabela, é uma tabela da norma com os 10 tipos de linhas. Temos aqui, então, diretamente da norma, essa tabela com tipos de linhas. A primeira coluna mostra os diferentes tipos de linhas, a denominação na segunda coluna e a aplicação geral. Nós vamos notar que existem basicamente duas espessuras possíveis para um traço. A espessura de traço grosso, também chamada larga, e a espessura estreita, traço fino. E cada aplicação respectiva para esse tipo de espessura. O primeiro tipo de linha que a norma apresenta é a linha contínua larga, com aplicação geral para contornos visíveis e arestas visíveis. Na sequência, temos linha contínua estreita, com várias aplicações, como linhas de intersecção imaginárias, linhas de cotas, vamos usar bastante esse tipo de linha para linhas de cota, linhas auxiliares, linhas de chamada, achuras, contornos de seções rebatidas na própria vista e linhas de centros curtas. Depois, nós temos aqui a letra C, que é o tipo de linha contínua estreita, à mão livre, limites de vistas ou cortes parciais ou interrompidas se o limite não coincidir com o traço e ponto. Depois temos linha contínua estreita em zigue-zague. Esta linha destina-se a desenhos confeccionados por máquinas. Esse tipo de linha é mais usado na área de engenharia mecânica. Continuando, a letra E, a linha tracejada larga, utilizada em contornos não visíveis, arestas não visíveis. Tracejada estreita, também contornos não visíveis, arestas não visíveis. Linha traço e ponto estreita, usada em linhas de centro, linhas de simetria e linhas de trajetória. Linha traço e ponto estreita, larga nas extremidades e na mudança de direção, aplicada em planos de cortes. Agora a letra J, linha traço e ponto larga, indicação das linhas ou superfícies com indicação especial. E a última, letra K,
traço dois pontos estreita, que é a linha indicada para contorno de peças adjacentes, posição limite de peças móveis, linhas de centro de gravidade, cantos antes da conformação e detalhes situados antes do plano de corte. Bom, a norma traz uma nota que se existirem duas alternativas em um mesmo desenho, só deve ser aplicada uma das opções. E se forem utilizados tipos de linhas diferentes, os significados devem ser explicados no respectivo desenho ou por meio de referência às normas específicas correspondentes. Bom, pessoal, resumindo, nem todos esses tipos de linhas serão utilizados no nosso curso de desenho técnico da nossa disciplina. O que nós vamos utilizar mais? Vamos utilizar linhas de cota, linhas do contorno de peças, linhas de simetria, linhas de arestas não visíveis, por exemplo, são as mais utilizadas, certo? Em desenho arquitetônico também vamos ter alguns tipos de linhas, como linha tracejada para representação de projeção de beiral do telhado, isso tudo veremos mais para frente. Continuando. Então, aqui nós temos exemplos desses diferentes tipos de linhas aplicados na representação das vistas ortogonais de peças. Temos aqui uma peça em perspectiva, essa peça ela é vazada, ela tem um furo circular no meio, e as três vistas principais, a vista frontal, vista lateral e vista superior. Quais são os tipos de linhas que estão aparecendo? Nós temos contorno visível, que é a linha da peça, contorno invisível, que são as linhas tracejadas, linha de centro, que é uma linha onde nós vemos aqui traço e ponto, sempre termina com traço no final, o ponto fica entre dois traços. Linhas de cota, que são linhas estreitas, linhas finas, e linhas de chamada. Para alguma informação, existe a linha de chamada. Outro exemplo, temos uma peça com outro formato, também é vazada, a representação das linhas de centro, linhas de contorno visível, linhas de contorno invisível, sempre tracejadas, a linha de eixo, traço e ponto. Notem que existe uma diferença bem notável entre a espessura larga e a espessura estreita. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Temos aqui as referências. Até a próxima aula.